E aí, gente, como vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Galera, vim aqui para mais um vídeo depois de muito tempo, finalmente gravando esse rosto belo, meu. Enfim, brincadeiras à parte. Eu vim aqui para vocês para mais um vídeo, dessa vez trazendo boas e más notícias. E aí mesmo, como que vocês querem primeiro? Melhor começar logo pelas boas notícias. Isso é logo de cara. Então, eu consegui fazer aqui pela primeira vez a minha, entre muitas aspas, primeira publicação. Olha que bonito isso daqui. Essa é a minha primeira, entre aspas, porque eu ainda não consegui achar um meio de publicar a minha primeira publicação. Então, será que dá pra ler aqui? Dungeons and Lost Arks. Inclusive tá aqui a capa. Antes que vocês venham tacar hate pra mim nos comentários, isso daqui não é plágio. Isso daqui é uma homenagem ao falecido do Akira Toriyama. No caso, na camisa de um dos personagens tá uma das esferas do Drag, um Dark e o Panda, que é o meu avatar. Aí tá com os mesmos óculos do Mestre Kami. Rose tá lançando um Kamehameha. As onomatopeias de dormir estão do mesmo jeito que os Z's do Dragon Ball Z. Mas então, bora falar aqui um pouquinho sobre isso aqui. E o que é Dungeons and Lost Arks. Eu vou explicar aqui um pouquinho pra vocês. É isso. Segura aqui, Tony. Então, como eu falei pra vocês, isso daqui é uma, eu digo entre aspas, publicação, porque eu ainda não descobri uma maneira de publicar. É um processo um pouquinho mais complicado. Eu joguei isso lá no chat GPT e aparentemente a gente tinha que ter tudo um negócio lá. Eu tenho que conseguir autoria sobre as obras, descobrir um jeito de pagar os impostos por elas. Enfim, um monte de coisa. Mas agora vamos ao que interessa. O que é Dungeons and Lost Arks? Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre como começou essa tirinha aqui. Mas antes a gente tem que... Só que antes a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais na história. Olha, pra uma coisa que não tem nada a ver com essa tirinha aqui, mas que é o início de tudo. Aqui, gente, eu consegui voltar. E era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Calma aí. Aqui, ó, não sei se tá dando pra ver. É pouco a gente vai se lembrar. De Pedro e Richard. No caso, esse daqui foi a minha primeira tirinha. Só que antes eles não eram desse jeito aqui. E com o meu estilo de arte mais atua. Inclusive, nem sei direito se vocês estão conseguindo ver direito. Eles começaram desse jeito aqui. E que, aliás, essa aqui é a notícia ruim. Gente, eu tenho que dar o meu celular. O celular que eu tinha antes acabou pifando. Como o Anthony falou, meu celular antigo acabou pifando, por assim dizer. Ele parou de funcionar do nada. Descobrimos que a placa derreteu. E uma confusão. E pra vocês terem noção, eu ainda tô tentando. Aliás, eu não tava nem tentando. Eu tenho que dar um jeito de recuperar os meus 3 perfis antigos. No caso, eu fiz um perfil novo e novo provisório pra resolver isso por enquanto. Mas voltando ao que eu tava explicando. Assim, no caso, começou desse jeito aqui, com os personagens bem simplesinhos, porque eu não tava muito confiante em como seria a minha arte, assim, e assado. E daí essa tirinha aqui mostra essa evolução. No caso, isso daqui é uma nova edição. Mas o estilo de como era a capa é o mesmo. No caso, eu na esquerda, o Richard na direita. Agora você deve estar se perguntando o que Pedro e Richard tem a ver com Dungeons and Lost Arks, esse quadrinho que eu tô fazendo. Então, no caso, quando eu comecei no ano passado, eu tava sem nenhuma confiança na minha própria arte. Então eu não tava fazendo eu não tava desenhando os personagens, eu não tava fazendo fichinha pra eles. Até porque eu acreditava fielmente que eu não tinha tanto tempo assim pra isso. Até que finalmente o professor Kleber começou a me ajudar. Inclusive, professor, se você estiver assistindo esse vídeo, valeu aí. E foi você quem ajudou. Foi você que... Valeu também por ajudar meu irmão. Boa. Obrigado, professor. Agora sim, continuando. Até que finalmente meu professor estava me ajudando, estava incentivando. E eu finalmente comecei a desenhar minha primeira tirinha, que era baseada num meme.
Mas os personagens não eram meus exatamente. Eu me baseei em um meme que eu via na internet. Acho que era quando tinha um carinha pequeno que atirava num outro cara. O pai dele aparecia desesperado. E daí aí aparecia ao figurante que ele atirou. Foi o motivo pelo qual o moleque atirou. E daí o pai incentiva a continuar atirando. Só que é diferente. Esse aqui, o que muda é o final dessa tirinha no cara. Mas o moleque que atirou mandou ele se desculpar e o cara se desculpou mesmo. Inclusive eu não vou nem entrar muito em detalhes. Mas aí eu fui me sentindo mais à vontade pra fazer uma outra tirinha. Que no caso era Pedro e Richard, num estilo bem minimalista. Porque eu não tava muito confiante no que eu tava fazendo. Aliás, se não me engano, eu acho que nem havia surgido esse aí. Eu acho que eu tinha feito primeiro uns outros. Se não me engano, eu acho que eu havia feito outras tirinhas também com o Rabo. Como um personagem. Só que agora ele aparece nesse novo gibi do Dungeons & Lost Love de uma maneira disfarçada. Então aí finalmente apareceu Pedro e Richard, que no caso tava eu e ele como protagonistas. A gente era uma dupla de comédia manzai, que pra vocês que não conhecem, manzai é um gênero de comédia lá no Japão, onde tem um cara tentando falar sério à esquerda e um outro cara fazendo e falando palhaçada na direita. Eita. Tava tentando interpretar o cara bobo, o Richard o cara sério, e cada página era uma tirinha de até 3 páginas. Né? Elas sempre terminavam com alguma piada no meio dos diálogos. Nessas tirinhas sempre terminava com uma piada da minha e do Richard. Aí eu tava, se não me engano, tentando postar as tirinhas no Instagram. Mas acabou não. Como eu não esperava que eu iria conseguir publicar assim tão cedo. Tá de ponta cabeça. Eu não esperava que eu iria conseguir publicar assim tão cedo, gente. Tipo, essa é literalmente a minha primeira obra. Eu só tenho 17 anos, então eu não tava esperando por isso. Então lá no início eu não tinha uma ordem pra assistir. Pra você ter noção, tinha momentos que eu fazia uma coisa, tinha momentos que eu fazia outra. E daí o primeiro modelo do que era o Dungeons & Lost Love começou com uma tirinha de Pedro e Richard. No caso, no primeiro painel acontece um Toin ou um Poft, que no caso foi eu e o Richard que caímos num lugar alto. No caso, o Richard era um moleque de cabelo quadrado. Eu já tava lá com o primeiro óculos escuros. Aquilo foi o primeiro modelo do que seria o Dungeons & Lost Love. E era assim, a gente caiu. Éramos 2 iniciantes, a gente caiu em um andar mais profundo. A gente se deparou com 2 orcs que mandaram a gente correr. A piada dessa tirinha aqui, eu apontei a espada pros orcs falando que a gente nunca corria depois que eles mandaram a gente correr. Aí, um dos orcs rosnou pra gente. Eu fui o primeiro a falar pra gente correr. Essa que foi a piada. Aí eu tinha pensado em um sistema mais criativo. E eu ia postar as tirinhas no Instagram de acordo. E se o número de likes fosse atingido, eu iria melhorar a qualidade deles. E foi isso que aconteceu. Aí depois, sem planejar nada, eu criei uma versão melhorada do design do Pedro e do Richard do gibi. E no caso o Pedro acabou virando um Petrus, que tava lá com toda uma vestimenta toda punk, parecendo um gangster. Ele e o Hiro, que é o Richard, acabou virando um espadachim. E aí naquela primeira tirinha lá, que inclusive eu postei no meu último Instagram, que é o Pedroca 2355, acho que é essa, e que vocês vão encontrar aí. Eles mostram lá os dois que estavam num barzinho comendo, dizendo que já sabiam como iam agradecer, e que iam começar a arrebentar tudo. E daí começaram a surgir as outras tirinhas de Dungeons & Lost Love. Aí nessas tirinhas foram introduzidas as personagens Rose e Amaterasu. E essas aí são as minhas personagens mais ficcionais até o momento. E daí, só que daí como eu tenho um tempo muito curto, pensei que teria que esperar até a vida adulta, eu já havia desanimado de fazer os quadrinhos. E daí o meu professor, o tio Gordo, aliás, o nome dele é Manuel, o tio Gordo é apelido, mas assim, um professor meu de educação física dizia que não queria que os talentos dos alunos morressem no colegial, então ele
ou ajudar. E foi aí que eu consegui me sentir mais confortável para voltar a fazer os desenhos. Tanto que foi assim em que a Rose nasceu, a personagem. No caso também é uma outra história. Eu havia ficado doente, tal. Daí eu gosto bastante de uns vídeos no YouTube sobre um cara que fica humanizando coisas que não tem exatamente uma forma, uma aparência, tipo chuva, sol, lua. Aí eu fiz a mesma coisa e criei a minha própria versão, onde quando eu peguei dengue, foi assim que a Rose nasceu. E daí um pouquinho de tempo mais pra frente, eu não me lembro como e nem o porquê. Agora lembre, o Gordo me convenceu a fazer o primeiro capítulo pra mandar pra uma gráfica, pra uma editora, e pior que deu certo. Vocês viram ali. Aí eu comecei a fazer. Era pra mim ter terminado esse projeto vários meses atrás, mas eu sofri alguns atrasos. Eu consegui imprimir ali e as revistas vão estar vendo em breve, o máximo que eu puder, o mais rápido possível. Mas então, vocês gostaram disso tudo que eu vim falar aqui pra você? Ei, se deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. É isso, até a próxima e... Tchau! Fui!